ainda eu não tive o prazer de cumprimentar, e aqueles que eu já tenho cumprimentado, a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Poderoso é o nosso Deus. E interessante que, assim como Ele é em Cristo, nós seremos também. É no seu poder que nós somos fortalecidos, é no seu poder que nós temos esta segurança. Na passagem que nós usamos na ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, e 28. Se alguém quiser colocar alguma coisa para mim aqui, eu agradeço. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 28. Quero falar um pouco a respeito de algo que também é muito importante para o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Todos acharam? Passagem conhecida. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então nós lemos aqui desta forma: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Obrigado. Deus abençoe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos orar novamente? Senhor, nós queremos nesta manhã agradecer pela Tua presença neste lugar, Senhor. Ó Deus, nós sentimos a Tua presença na nossa alma. A gente pôde experimentar um pouquinho mais no nosso sentimento, nas nossas emoções, a realidade da Tua presença. Ó Deus, mas tudo isso, Senhor, nessas áreas que eu citei, ainda, Senhor, não é tão seguro para que nós possamos estar experimentando uma transformação, uma mudança verdadeira e genuína, Senhor. Porque é necessário que nós tenhamos a Tua palavra, Senhor, que entre, que penetre no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, para que nós não venhamos a nos esquecermos de tudo aquilo, Senhor, que na nossa emoção a gente pôde experimentar, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus, nós queremos ter um coração aberto. Nós queremos, Senhor, dar continuidade àquilo que na nossa alma a gente pôde sentir. Agora, Senhor, enchendo-nos por completo, Senhor, no nome de Jesus. Aonde, Senhor, nós sejamos constrangidos de não vivermos aquilo que nós temos vivido, Senhor, que não faz parte da Tua vontade ao sairmos daqui, Senhor. Ó Deus, mas tendo a Tua palavra, Senhor, que penetra entre as juntas e medulas, que vai no mais profundo do nosso ser, nós queremos, aleluia, receber, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque nós entendemos que o coração que rejeita a Jesus é um coração que chama para si a morte. Nós queremos viver, nós queremos ser transformados, nós queremos estar refletindo a Tua glória na face dessa terra, Senhor. No nome de Jesus, assim nós cremos. E assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria check-up. Né? Vocês sabem o que é check-up? Todos aqui sabem o que é check-up? É um check-in do nosso corpo. É uma revisão completa do nosso corpo, né? E eu estava pensando, seria muito interessante se cada um de nós pudéssemos fazer esse check-up uma vez, pelo menos, por ano, né? Seria muito interessante
fizéssemos uma bateria de exames para sabermos realmente como anda a nossa saúde. E a semana retrasada, o pastor Alberto estava dizendo, olha, vai ter aquele exame médico, né, que as fábricas costumam fazer de época, né, aqui no Japão, e aquele exame do estômago, né, que alguns realmente é desconfortável, mas eu estava dizendo para ele, pastor, isso é tão importante. Nem sempre aquilo que realmente nós precisamos vai ter um sabor de mel, vai ter um gostinho bom, vai ser algo confortável, né? Então seria necessário que nós pudéssemos fazer esse exame sempre que nós pudéssemos, né? E é interessante que dentro da palavra de Deus, ela também nos ensina que devemos estar procurando fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual, de como nós andamos, como nós estamos, aonde nós analisamos a nossa vida conforme a palavra de Deus ensina, né? Onde possamos usá-la como referência. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que nós temos uma facilidade muito grande de olharmos para o nosso lado. Nós temos uma facilidade muito grande para examinarmos, para analisarmos, para fazermos um check-up na vida dos outros. Não é? Que facilidade nós temos para examinarmos os outros. Né? Nós simplesmente somos atraídos a esta prática. E nós temos que entender que, como nós lemos aqui, a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Aqui não nos é dito, eu não achei na palavra de Deus nenhuma possibilidade ou autorização dada por Deus para que nós possamos estar examinando a vida dos outros. Interessante. Jesus, ele manda olhar para os frutos, não para nós analisarmos e julgarmos aos outros. Essa é a verdade. Existe assim um ditado no Brasil que diz que é como se fosse o macaco que nunca enxerga o seu traseiro, né? Que é mais fácil você olhar a vida do outro do que você realmente trazer a responsabilidade para com você mesmo. Né? Interessante que Jesus, ele mesmo fala em Lucas 6,41, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Porque é algo que tem que ser batido constantemente para que nós possamos agir de uma forma correta, aonde possamos olhar primeiramente para as nossas vidas, porque o propósito é a começar em mim, Senhor. Eu posso até ver o meu irmão que não está bem, eu posso até ver erros e falhas na vida do meu irmão, mas isso não me dá liberdade simplesmente para direcionar a vida do meu irmão no sentido de culpá-lo, de julgá-lo, sendo que muito pelo contrário, quanto mais eu puder observar os erros que estão do lado de fora, mais eu possa me preocupar comigo mesmo, com a minha vida, com o meu jeito de ser, de pensar, de agir. Este é o ensinamento de Jesus. É importante. É sempre mais fácil olharmos e percebermos que os outros precisam mudar. Ah, pastor, a minha esposa precisa mudar. Ah, pastor, o meu marido, o pastor não conhece, ele precisa mudar. Ah, e assim nós vamos formando uma cadeia. Enquanto nós estivermos negligenciando a correção necessária da nossa vida, nós estaremos cometendo dois erros. O primeiro é que nós deixamos de crescer como seres humanos. Por quê? Porque através da correção nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós ficamos ou nos tornamos melhores. Agora, uma correção para consigo mesmo. Segundo, nós prejudicamos ou magoamos alguém que muitas vezes poderia ser uma bênção na nossa vida. Porque através desse julgamento, através dessa análise para com o meu próximo, eu acabo afastando ele de mim, sendo que Deus possa ter colocado para ele ser uma bênção na minha vida.
tudo porque eu julguei-o, tudo porque eu analisei-o, tudo porque realmente eu trouxe todas as coisas centralizadas nos erros dessa pessoa. Nós temos que parar e falar, isso faz sentido. E quando nós deixamos de crescer no nosso futuro, ou no nosso futuro nós ficaremos para trás, seja por frustração, ou por não acompanhar aqueles que amamos em maturidade. Nós devemos analisar e entender que todo o objetivo de Deus se resume no nosso crescimento espiritual, na nossa edificação. É como se fosse a formação, a construção dos ossos do nosso corpo. Cada vez mais agindo de uma forma correta e crescendo de uma forma certa. É isso que o Senhor quer que nós entendamos e possamos buscar viver. Isso é interessante. E se prejudicamos ou magoamos alguém que de alguma forma, nós podemos estar impedindo ou mesmo retardando o crescimento pessoal dessa pessoa. Olha que coisa interessante, já começa a mudar o sentido. Aquilo que eu fazia com tanto afoito, ou sabe, com tanta dureza, que era julgar, que era reparar a vida do outro, eu entendendo a verdade e agindo de uma forma correta, eu acabo ajudando essa pessoa. Eu acabo trazendo de uma certa forma uma liberdade para que Deus possa abençoar essa pessoa através da minha vida. Através da minha postura. Isso é uma coisa interessante. Acontece porque mágoas, ofensas são mais prejudiciais do que parecem, especialmente quando não é na nossa pele, no sentido de quando nós estamos agindo errado. Dizem por aí que pimenta nos olhos do outro é doce, né? É refresco. Interessante, irmãos, que nós fomos chamados para sermos iguais a Cristo, para parecermos com Cristo, para sermos discípulos de Cristo. Não é para nós virmos para a igreja e insistirmos na nossa própria vida, nos nossos próprios planos, nos nossos próprios pensamentos. Irmãos, o objetivo do Evangelho é mudar a nossa vida radicalmente. Aonde passamos a ter o coração de Cristo, a mente de Cristo, onde nós possamos viver de uma forma onde Cristo tenha liberdade. Será que Cristo enxergaria do jeito que nós estamos enxergando? Será que Cristo sentiria aquilo que nós estamos sentindo? É importante nós pararmos e dizer, Deus, eu quero agir de uma forma certa. A pessoa que recebe essa ofensa, esse julgamento, sempre ela vai sentir mais do que aquela que a ofendeu, aquela que a magoou. Nós temos que entender isso. Vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse comentário. É algo importante no seio da igreja. Eu tenho pedido a Deus, Deus, eu quero falar com a tua igreja aquilo que nós precisamos. Eu não quero falar aquilo que todo mundo está falando, aquilo que todo mundo está comentando. Não, Deus, eu quero falar aquilo que realmente nós estamos precisando. E esta palavra foi tão necessária. É importante que nós entendamos isto. E tenhamos a disposição de querermos viver essa mudança. Se nós dermos a devida proporção atentando para esta palavra, seremos menos chatos com os que estão ao nosso redor e também seremos aperfeiçoados. Isso vai ser muito bom para todos nós, não é verdade? Nós estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Estamos aqui para mostrarmos, para testemunharmos a nossa comunhão, a nossa unidade conquistada na cruz do Senhor Jesus. É interessante que nós temos que fazer com entendimento. O crente verdadeiro, ele faz tudo de uma forma onde ele discerne todas as coisas, porque ele se tornou espiritual. E nós estamos aqui reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, como dizem alguns.
Isso significa que nós estamos aqui em uma mesma memória, em uma mesma entrega, em uma mesma profissão de fé, em um mesmo caminho, em um só Espírito, em uma só verdade, que é justamente tudo resumido em Cristo Jesus, o que Ele fez e o que Ele espera que nós façamos também. Eu li esse texto aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Antes de nós comermos, de nós celebrarmos a nossa comunhão, de nós mostrarmos a nossa comunhão, através de estarmos comendo junto, estamos ceando juntos, é necessário que nós paremos para analisar a nossa vida, de que forma eu tenho agido para com o Richard, de que forma eu tenho agido para com o nosso irmão Hector, de que forma eu tenho agido para com vocês, igreja. Eu tenho que analisar como tem sido a minha vida, junto com vocês. Quando Paulo mencionou essa passagem do capítulo 11 de 1 Coríntios, dizem os estudiosos que havia uma festa, aonde eles se reuniam e aonde eles celebravam, não havia diferenças, aonde tudo aquilo que eles faziam era de comum acordo, não haviam diferenças, não haviam isso é meu, isso é teu, não havia nada dessas coisas, e o título dessa festa se chamava Festa do Amor. Festa do Amor. Interessante que no começo estava tudo mil maravilhas, estava muito bom, as bênçãos de Deus sendo derramadas, os dons espirituais de Deus estavam sendo derramados sobre essa igreja, todos os dons espirituais foram encontrados nessa igreja. Mas Paulo, de repente, ele percebe algo diferente, aonde aquele princípio não foi dado sequência, aonde não havia mais simplesmente, o nome estava Festa do Amor, mas já não havia mais a mesma intimidade, a mesma comunhão, não havia mais o ser um só na presença de Deus. Eles estavam formando grupinhos, eles estavam formando pessoas que se pareciam, aonde um, sabe, por ter uma condição melhor do que o outro, se reunia com aquele que também tinha no mesmo nível que ele, aonde a princípio todos levavam um prato, vamos dizer dessa forma, de alimento, alguma coisa para participar dessa comunhão, onde todos traziam e colocavam ali, sem que ninguém soubesse quem trouxe. Mas de repente, com o tempo, isso foi sendo perdido. O inimigo encontrou liberdade. O inimigo começou a trabalhar e lançar, sabe, os seus dardos. E não houve repreensão. E Paulo percebendo, Paulo ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo, ele escreveu esse texto dizendo: olha, é necessário que vocês entendam uma coisa. As coisas não mais estão acontecendo do jeito que eram, do jeito que deveriam ser, do jeito que deve ser. Irmãos, nós vamos todos juntos para os céus, nós vamos morar a eternidade juntos, se nós não andarmos certos aqui nessa terra. Como nós almejaremos morarmos juntos, estaremos juntos no céu, como nós vamos viver isso? Se essa palavra que é verdade não for ministrada, não for compartilhada, não for trabalhada, não mudar a nossa vida, corremos o risco de um de nós ou alguns de nós não subirem. Eu tive uma amiga no Brasil que ela dizia o seguinte: o nosso relacionamento no horizontal com o meu irmão, com o meu próximo, dita o meu relacionamento no vertical com Deus. Se eu não amo Giovanni, a Neide, se eu não tenho comunhão com os dois, como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? Se eu não tenho comunhão com a igreja, como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? É uma verdade. Essa comunhão genuína e verdadeira só se pode viver com um tipo de pessoa, com um tipo de grupo, que é a igreja do Senhor Jesus. Se eu não estou vivendo essa comunhão com a igreja, eu estou tendo comunhão com as pessoas que não amam ao Senhor lá fora. É uma realidade, é algo para nós pensarmos. Deus não brinca. Deus não brinca. Ele chama verdadeiros adoradores. Todos dizem que buscam a Deus, mas Deus busca só um tipo de pessoas: aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm comunhão com o corpo, aqueles que têm comunhão com a igreja, aqueles que têm comunhão entre os irmãos.
Paulo ele fala, é necessário para que haja a bênção do Senhor, para que o Senhor possa encontrar liberdade, como diz o Salmo 133, e derramar as bênçãos do alto. É necessário que nós estejamos nos examinando, como anda a minha vida, como anda a tua vida, como anda a nossa vida de uma forma pessoal. É importante, irmãos. Amém? Eu não estou nervoso, não. Aqui dentro queima. Se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo. É aqui dentro. Se eu não falar isso para vocês, Deus vai dizer, por que você não falou? Eu gostaria de dizer para vocês, da minha parte, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês, olha, tem todos os olhos azuis para mim. Mas não é no meu olhar, não é no meu sentimento, mas é no meu espírito que a liberdade é dada para o Senhor falar. É importante. Em 2 Coríntios, Paulo também escreve nesse mesmo sentido. Capítulo 13. Do versículo 5, ele volta. Será que não é importante para ele repetir? 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha que palavra dura. Interessante que, agora voltando em 1 Coríntios aqui, né? Olha, versículo 31 do capítulo 11, 1 Coríntios. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, de que forma eu vou poder me julgar? É olhando para a palavra. É observando se ela condiz, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque eu hei de ver, sabe, o que há dentro de mim, através daquilo que a palavra de Deus me mostra. Ele é um espelho para a minha alma, para o meu interior. Quem aqui, com todo respeito, quem aqui hoje saiu de casa sem olhar no espelho? Tem alguém? Levante a mão assim. Só o Lani, né, Lani? Não precisa, né, pastor? Tá. Eu sou lindo. Aí, tá aí. Tá aí, ó. Tá um homem. Ele está atrás do espelho ali, ó. Irmãos, é uma verdade. Quem de nós não... Até eu que tenho pouquinho. Eu olhei no espelho. Não, olha lá. Que inveja santa. Olha se eu tivesse aquilo. Irmãos, é uma realidade, nós temos que trazer para as nossas vidas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Leve a tua vida para a palavra. Não julgue quem está falando, mas julgue a si mesmo através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Entendendo sobre a luz do texto da palavra de Deus, nós somos levados a entender, eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que ver como eu estou andando. O texto ele nos leva a entendermos que a obrigação é individual. Eu não posso fazer o check-up da minha vida usando o corpo da minha esposa. Eu tenho que me apresentar. E a Bíblia nos mostra uma situação muito interessante. Volta lá agora no livro de Salmos, no Salmo 51. Quem escreveu esse salmo? O grande rei Davi. Salmo 51. E vejamos o que aconteceu com esse homem de Deus. Davi, nesse salmo aqui, ele faz declarações fortes sobre sua vida. E nos mostra aqui que ele fez um autoexame de si mesmo. E o que me chamou a atenção é que ele mostrou disposição para mudar. Versículo 4.
contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Interessante que a primeira coisa que devemos estar fazendo para estarmos fazendo um check-up de nós mesmos é ver como é a nossa ação ou atitude ou posição diante de Deus. O que realmente vem a nos levar a uma cura, a uma transformação, é essa consciência. Todo pecado entristece a Deus. E você, não andando de uma forma correta, você está pecando. É interessante que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele fala, não é só pecado aquilo que fazemos de errado, mas ele fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante que ele fala, ó, saber qual é o correto e não fazer também é pecado. Então, é importante que nós analisemos o seguinte, qual é a vontade de Deus? É o que é correto para nós. Se nós não fizermos, nós estamos pecando. E a vontade de Deus é justamente permitir que Ele mude a minha vida, que Ele realmente transforme a minha vida dentro desse reconhecimento, dessa humilhação, aonde dizendo, Deus, eu antes de errar contra fulano e ciclano, eu pequei contra Ti. Foi a atitude do filho pródigo. Antes dele voltar para a casa do seu pai e ser aceito novamente, ele disse assim, eu pequei contra os céus. Irmãos, por quê? Porque quando nós entendemos que o pecado primeiramente é contra Deus, isso nos enche de temor e de medo. Não é contra a minha esposa, não é contra o meu irmão, é contra Deus. É por isso que eu digo para minha esposa, antes de eu pensar em traí-la, eu tenho temor, porque eu a ganhei de Deus, ela é de Deus, ela é filha de Deus, ela é propriedade de Deus. Eu não estarei fazendo primeiramente para com ela, mas para com o meu Deus. Isso me enche de temor. Isso me enche de medo. Aleluia. Agora isso não me leva a viver de uma forma preocupada, não. Isso me leva a buscar mais a de Deus. Isso me leva a depender mais de Deus. Davi, ele reconhece, eu pequei contra Ti, Senhor. Somente contra Ti pequei, Senhor. O mal que eu fiz foi perante a Ti, Senhor. Então, é importante para que nós façamos uma análise da nossa vida. Vamos deixar de culpar os outros. Vamos trazer a responsabilidade para nós, dizendo, Deus, eu errei, eu falhei. Perdoa-me, Senhor. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de perdão, hoje é dia de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é interessante no versículo 7, depois de Davi mostrar o seu reconhecimento que ele pecou contra Deus, somente contra Deus. No versículo 7 ele diz o seguinte, purifica-me, Senhor, com o isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Outra coisa interessante nesse check-up pessoal que devemos fazer, primeiro, entendemos que foi contra Deus o nosso pecado. Segundo, o desejo de ser purificado. O desejo de ser mudado, o desejo de ser transformado. Não há arrependimento que agrade ao Senhor se a minha vida não mudar. É uma verdade, irmãos. É uma verdade, se a nossa vida não mudar, não há arrependimento que agrade ao Senhor. Não há coração quebrantado, não há coração contrito. É uma verdade, eu preciso desejar mudar. Arrependimento que não muda a vida do homem, não é arrependimento, é remorso. É remorso, simplesmente remorso. Se a pessoa está se sentindo deprimida, se sentindo derrubada, se não for fruto de arrependimento, não agrada ao Senhor, não será transformado em bênçãos, não haverá liberdade para Deus abençoar, não que Ele não queira, mas Ele fica impedido. Aqui Davi ele reconhece, pequei contra o Senhor, e ele fala assim, purifica a minha vida, Senhor, purifica o meu ser, purifica o meu interior, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, lava-me, Senhor, e qual o único meio de ser lavado pelo Senhor? Através da sua palavra. Aleluia.
A pessoa que peca, a pessoa que se realmente se arrependeu, ele deita sobre a palavra de Deus. Ele faz da palavra de Deus o seu alimento de manhã, ao meio-dia, à noite, na madrugada. Ele faz o tempo todo a palavra de Deus, porque é a única forma dele ser purificado, dele ser lavado do seu pecado. É uma verdade. Jesus, ele fala, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstram que houve mudança, que houve arrependimento genuíno e verdadeiro. O livro de Provérbios fala, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, ele há de alcançar misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Não adianta estarmos aqui e neste momento dizer, Deus, eu vou mudar, eu preciso mudar, mas ao sairmos daqui nós voltamos para o mesmo ambiente, para a mesma situação, para o mesmo... Irmãos, é uma verdade. O Richard, ele fez uma observação aqui interessante, e eu até brinquei com ele aqui. Ele falou assim, nós estamos começando o culto 2 minutos mais cedo. Não foi isso? Eu falei, é assim que será a volta de Jesus. No nosso entendimento, sem saber, estamos esperando o Senhor em um momento. Mas no livro de Apocalipse, ele fala, eis que cedo venho, eis que presto venho. Está dizendo, eu não vou chegar na hora que você acha que é cedo. Eu vou chegar mais cedo do que aquilo que você acha que é cedo para você. Interessante isso. Agora é necessário que nós estejamos preparados. De que forma? Arrependidos, sendo mudados e transformados. Quanto tempo nós temos de igreja? Quanto tempo nós temos de convertido? A nossa vida tem sido melhor a cada dia seguinte? Será que quando eu digo que eu sou crente para as pessoas, eu estou honrando a Deus? Ou estou dizendo, mais um? Será que a minha postura impacta a vida das pessoas? A palavra de Deus, ela é séria. Os anomianistas, como nós estudamos no ETAD, eles tratavam, era um grupo que dizia o seguinte, a salvação é pela fé. Agora o resto a gente pode ver de qualquer jeito, porque a salvação é pela fé mesmo. Não é por aquilo que nós fazemos. Então vamos viver do jeito que nós queremos. O Salmo 1 que fala que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Jesus vai falar, aquele que não deixar pai e mãe, amigos, ambientes, aonde eu não faço parte, não é digno de me seguir. Mas eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe, pastor? Se eles tentarem te impedir de servir ao Senhor, você dando o seu testemunho, você deve fazer. Mas é assim tão sério? É. Irmãos, nós não estamos brincando de ser crente, não. Nós não estamos brincando de vir para a igreja, mais um dia legal. Vamos colocar no Face. É uma festa. Se posta tudo no Face. Eu espirrei, atim. Hoje eu levantei com o cabelo torto. Hoje eu estou mal. Vai orar. Temos o prazer de anunciar uma promoção que está acontecendo lá no Iquedaiá. Não falamos do amor de Deus. As pessoas estão morrendo do nosso lado, espiritualmente falando. As pessoas estão vivendo uma vida promíscua do nosso lado. Nós não estamos falando que isso é errado, que a Bíblia condena. O pastor tem que falar assim na lata, com graça e com sabedoria que Deus dá. É uma realidade. O desejo de ser diferente, o desejo de ser purificado. Davi disse assim, purifica-me, Senhor, e ficarei puro, lava-me, e mais branco que a neve eu serei. Romanos 2:2, renovando o vosso entendimento, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Davi sabia que o seu pecado trazia tristeza, e trouxe tristeza, e esta era a sua condição. Interessante que no versículo 12, ele pede algo que muitos crentes já perderam faz tempo e não têm percebido isso. Versículo 12, Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário.
Tem muitos crentes, eu digo na igreja geral, que estão mortos espiritualmente. Não tem sede mais de Deus, não tem fome mais de Deus. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. E se incomoda. Porque o crente morto, ele tem desejo de adorar a Deus. O crente morto, ele não consegue se colocar por completo, corpo, alma e espírito na presença de Deus. Está dentro da igreja, mas a mente está lá fora. A cabeça está no depois do culto. Está na próxima semana. Nós falamos ontem um pouco lá no Salmo 84, vocês recordam que estavam ontem aqui, né? Ele fala, mas vai um dia na tua presença, Senhor, do que outros 1000 dias fora da tua presença, Senhor. A minha alma tem sede de ti. A minha alma desfalece. A minha alma entra em colapso se eu não estiver na tua presença, Senhor. A comunhão contigo é melhor do que a vida, Senhor. Interessante que o verdadeiro crente, aquele que é santificado, ou melhor, aquele que quer agradar a Deus, ele tem um desejo mais profundo de ser santo do que ser feliz. Interessante isso, né? Mas não é a mesma coisa ser santo e feliz? Não. Ser santo é ser exclusivamente para Deus, de Deus e para Deus. Ser feliz, o ser humano ele se contenta com coisas triviais, coisas passageiras. Ele acha que é felicidade. Eu estou na minha melhor fase, estou feliz. Mas a Bíblia diz totalmente o contrário. Davi ele clama a Deus para recuperar a alegria da salvação. Após examinar-se a si mesmo, o que me chama a atenção aqui é que em 1 Samuel 13, 14, Samuel fala a respeito de Davi, Richard, dizendo que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Davi, para ser considerado desse jeito, ele mostrou diante de Deus arrependimento. Ele mostrou, ele entendeu que o pecado foi primeiramente contra Deus. Mostrou arrependimento. Pediu para que Deus o limpasse. Teve o desejo de ser purificado, de ser transformado. E por isso ele é reconhecido como, até nos dias de hoje, homem segundo o coração de Deus. Homem, aquele que Deus aprova. Aquele que Deus realmente se alegra com ele. Nós temos que trazer essa palavra com humildade e dizer, Deus, eu me encaixo nessa palavra, eu quero ser mudado, Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero fazer que seja mais um culto, Senhor, mas eu quero sair daqui mudado e transformado, Senhor. Eu quero sair daqui diferente. Não mais eu passarei a julgar os outros, não mais passarei a olhar para os outros com uma intenção errada, Senhor. Mas eu me colocarei para ser essa bênção, Senhor, na vida do meu irmão, na vida do meu próximo. O nosso desafio como cristão verdadeiro é semelhante a de Cristo. Nos fala os evangelhos que ele crescia na graça e no conhecimento. E agora voltando lá, 1 Coríntios, no primeiro versículo de Coríntios capítulo 11, Paulo ele fala algo muito interessante aqui. Olha, que autoridade. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como eu de Cristo. O que nós precisamos é ter esse coração desejoso e abraçarmos a palavra de Deus. Para que nós venhamos a estar aprendendo com os erros da igreja passada. O melhor, como diz Eclesiastes, não é o começo de todas as coisas, mas é o final de cada uma delas. Não importa como você começou, não importa o teu passado na presença de Deus, não importa aquilo que você viveu, não importa. O que importa é da forma que você vai chegar quando você for apresentado diante de Deus. E para que nós sejamos apresentados de uma forma correta, nós temos que estar olhando para a palavra de Deus. Temos disposição e vontade para obedecermos a ela. Eu gostaria de desafiar vocês, a todos nós, a mim mesmo,
para que nós façamos esse check-up espiritual, onde nós possamos colocar a nossa vida em ordem, a nossa vida com Deus. Não vamos ficar mais examinando os outros, mas vamos examinar a nós mesmos. Os conselhos que eu trago para a minha vida: primeiro, tenha uma vida de oração diária. Eu estou lutando para isso. Segundo, estudando a palavra de Deus constantemente. Terceiro, viver o dia a dia de modo a apresentar Cristo aos outros. Que o nosso Deus esteja renovando as nossas forças para que tudo isso seja uma verdade. Só podemos corrigir as falhas que conhecemos. Não espere, agora mudando o quadro, que os outros apontem as suas falhas. Mas descubra você mesmo, buscando ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que nós possamos a estar atentos às nossas falhas e fraquezas. E possamos buscar na palavra de Deus tudo aquilo que é necessário para estarmos agindo de uma forma correta. Se coloque de pé agora. Você deseja ver a bênção de Deus sobre essa igreja? Então, neste momento, você vai fechar os seus olhos. E você pudesse estar colocando a sua vida diante de Deus. Você pudesse estar orando ao Senhor, trazendo a responsabilidade para a sua vida. O salmista fala: Senhor, revela-me, expurga os pecados meus que estão escondidos. Se você não consegue ver algum erro na tua vida, isso é impossível, mas tem alguns que não conseguem ver. Peça para que o Senhor mostre você. Feche seus olhos agora. Eu não vou orar por você, mas você vai orar por você. Apesar de eu ser o pastor dessa igreja, de ter a responsabilidade em relação à alma de vocês, Deus não vê como multidão, Ele vê como indivíduos. Eu vou dar conta da minha vida. Feche seus olhos agora. Todos, feche os olhos. Fale com o Senhor agora. Você tem esse momento. É momento de quebrantamento. É momento de contrição. Que as nossas diferenças não nos afastem uns dos outros, mas que todos nós sejamos levados a buscarmos em Cristo esse ponto de equilíbrio, essa referência, esse elo. Você esposa, você marido, tem esperado tanto que um outro mude. Sabe de uma coisa? Você esposa, marido, amigo, irmão, coloque o interesse do teu próximo acima do teu mesmo. Seja disposto a abdicar-se de direitos que você tem para ver o teu próximo abençoado, a tua esposa abençoada, o teu marido abençoado, o teu pai abençoado, os teus filhos abençoados. Impressiona meu coração, Senhor. Eu estou cansado de ser o mesmo, eu estou cansado de viver a mesma vida, Senhor. Qual é a diferença? Tenho corrido na mesma direção do mundo, tenho buscado os mesmos interesses do mundo, tenho tido prazer nas mesmas amizades do mundo, as mesmas práticas do mundo. Que diferença eu tenho feito? O Senhor, Ele exalta aqueles que se humilham e abate os orgulhosos. Abre os seus lábios e fala com o Senhor. Um tempo de meditação, de quebrantamento. Oh Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, levanta a sua voz, levante a sua voz. Quando nós levantamos a nossa voz, nós não damos liberdade para que a nossa mente assimile outro pensamento. Oh maravilhoso Deus, misericordioso Deus,
desviação. Hoje é dia de mudança.